a leitura para nós não perder tempo, amém? 9:10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. 11. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te, levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo de Tarso. Eis que ele está em oração neste momento, ele está orando, e acaba, o 12, e acaba de ter também uma visão na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. O 13. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. O 14. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes do sacerdote para prender todos que invocam o teu nome. 15. Porém o Senhor ordenou-lhe: Ananias, vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. 16. Revelarei, mostrarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. O 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas em Damasco, enviou-me para ti, para que tornes a ver e fique pleno, ou seja, cheio do Espírito Santo. 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Glória a Deus. E em seguida Senhor Jesus, levantando-se, foi batizado. Aleluia. 19. Depois de alimentar, se ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Continue-se de pé. Feche seus olhos. Oh, Senhor Jesus, maravilhoso, soberano e eterno e maravilhoso Pai. É diante, meu Deus, da tua gloriosa e majestosa presença que estamos aqui, Pai, nessa noite abençoada, maravilhosa, para te render graças e louvor e adoração. E te dizer, Pai, que grande é o Senhor, poderoso Santo de Israel. Nessa noite, Senhor, mostra para nós, nos dá revelação, visão lá do alto, para que nós possamos, Pai, compreender, entender a tua palavra, o teu mistério e o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Jesus, vai desbloqueando todos os ouvidos, aqueles que estão com os ouvidos bloqueados, tampados, que não estão conseguindo ouvir a tua voz nesta noite, Senhor. Vai desbloqueando tudo aquilo que tem tentado impedir os teus filhos, as tuas filhas, receber da parte do Senhor a visão e revelação da tua rica e poderosa palavra. Enche cada um nessa noite, Senhor, o teu santo e poderoso Espírito, que o teu amor, que a tua paz, que a tua bondade seja derramado neste lugar, na vida de cada um que entrou por esta porta, que eles possam sair daqui cheio do teu poder, cheio da tua unção,
Senhor, que esta palavra, ela não venha bater ao contrário, mas que venha entrar na tábua do coração de cada um. E todos possam sair daqui determinado e convicto, porque é a tua palavra que transforma. Amém. É a tua palavra que liberta. É a tua palavra que cura. Amém. E sara e traz salvação. Pode se assentar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Amém. Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Eu sei que não foi fácil para você estar até aqui nessa noite. Mas saiba que tem um Deus grande, amém, poderoso, que é Ele que conduz os seus passos, a sua vida, a sua trajetória. Por mais que você está passando por prova e por luta, esse Deus não te desampara. Ele está todo o tempo enxugando as tuas lágrimas, segurando nas tuas mãos e mostrando a direção. Não desista desse Jesus. Esse Jesus é o que vai te conduzir à glória. É aquele que vai te recompensar naquele grandioso dia. E eu falo para você que não vai demorar muito. Jesus, ele está voltando e ele logo mais vai raiar nessa nuvem. E ele pede para mim e para você nos preparar. Você está no caminho certo. Continue exercitando a tua fé para que o Senhor, ele possa continuar abençoando mais e mais a sua vida e toda a sua família. Amém? Amém. Eu tive orando, pedindo a direção desta palavra em oração, no meu quarto, na minha casa, e o Senhor, ele tem confirmado a tua palavra. Eu não chego a costumar pegar uma palavra para escolher para tal irmão, para tal irmã, não. Isso não é o meu feitio. Eu sempre faço na direção do Espírito Santo, porque se eu fizer isso, eu vou pagar o preço. Então, a palavra de hoje é direcionada pelo Espírito Santo e testificada por Ele. O Senhor, ele me deu uma palavra lá no finalzinho de Atos 28. E eu pedi a confirmação, ele me deu de novo em Atos, falando a respeito dessa história, desse grande profeta, chamado Ananias, né, que vai falar de outro também, chamado Saulo, que foi transformado no nome de Paulo. E eu quero dizer para vocês que no decorrer da semana, o Senhor usou o nosso irmão Jefferson, eu não estava aqui, mas eu acompanhei pela rede social, pelo grupo, né, a passagem lá das 7 cartas às igrejas, a qual o Senhor, ele usou grandemente e poderosamente este profeta para levantar igrejas, para escrever cartas, né, para fazer a obra do Senhor alavancar e crescer poderosamente nessa terra. E essa palavra confirmou também a respeito de cura, que vai usar este verdadeiro homem que é esquecido na Bíblia, chamado Ananias. Não é o Ananias de Zafira, mas eu vou falar a respeito desse Ananias. E testificou ontem com o nosso irmão Tiago, que ele trouxe uma passagem falando a respeito, né, do leproso. Este leproso, ele tinha uma lepra que ele era rejeitado por todas as pessoas, ninguém poderia chegar perto. Mas a partir do momento que aquele homem de branco teve um encontro com ele, ele foi curado. Amém. E não é diferente. O tempo ele falou: sara-me e serei cura-me e serei curado. Salva-me e serei salvo. Nós precisamos gravar na tábua do nosso coração as palavras do Senhor. Amém. Para que você possa ser uma carta escrita por Deus nessa terra. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida dos jovens, os jovens que se dedicam a ler a Bíblia. Amém. Que se dedicam o seu tempo para fazer valer esse evangelho. Senhor Jesus. Então foi testificado, irmão, através dos irmãos esta palavra. E esse Ananias aqui, ele praticamente foi esquecido.
Mas vocês vão ver que Paulo, para chegar a um ponto onde ele chegou, ele precisou de Ananias. Só que esse Ananias que eu estou falando, não é aquele Ananias de Safira, aquele casal. Aquele casal, eles morreram instantaneamente após mentir para o Espírito Santo e para os apóstolos sobre o valor da venda de uma propriedade, conforme narrada em Atos 5. O Ananias que eu estou falando é o Ananias que, Senhor Jesus, se refere, Senhor Jesus, é um sacerdote judeu que ordenou que Paulo fosse esbofeteado. Lá em Atos, Senhor Jesus, se eu não me recordo, é Atos 27, que fala que Paulo foi esbofeteado, né? E os historiadores não têm relatos na Bíblia que esse Ananias, ele foi assassinado durante a primeira guerra judaica nos romanos. Não está escrito na Bíblia, mas alguns relatam sobre essa história, né? Mas, enfim, vamos entrar no decorrer da palavra do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Então, esse é o Ananias que eu vou falar. Sabemos que muitos pregam e falam mais a respeito de Saulo. Eles focam mais em tudo que aconteceu na vida de Saulo, a transformação, e Paulo. E muitas das pessoas às vezes falam mais desse Ananias que fez que cometeu esse pecado, e possa até que ele hoje é mais famoso do que o próprio Ananias, né? Que operou esse milagre na vida de Paulo, né? Que foi um homem dedicado à obra de Deus. Então eu vou ler aqui para os irmãos entenderem no versículo 10, que diz assim: E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração. Neste momento, o 12. E acabando de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos, para que volte a... Me ajude. Para que volte a enxergar. Senhor Jesus. Amém. Nós vimos aqui, Senhor Jesus. Talvez você não acredite muito em visão. Talvez você não acredite muito, Senhor Jesus, em revelação. Talvez você não acredite que Deus tem o poder de lhe mostrar algo sobrenatural. Hoje de manhã, eu estava aqui na consagração e minha esposa, ela teve uma visão. Ela me contou um pouco assim e eu entendi. Mas nós precisamos orar e pedir também, se era possível, se ela contar para o pastor ou o pastor e pedir uma direção, ou até mesmo a igreja, para nós orar um pelos outros. Amém. O irmão Tiago, quando ele veio falar a respeito daquele leproso, Jesus, ele tinha uma vida de consagração, de oração. Para Jesus operar aqueles milagres, primeiro ele se dispensava. Ele saía para um lugar a sós para falar com o Pai. Talvez você não está tendo essa revelação. Talvez o Senhor não está te dando visão, por causa que precisa você ter intimidade mais com Ele. Amém. E
Essa visão, eu creio, irmão, que nós precisamos repreender o adversário das nossas vidas. É sobre a igreja. Ele está furioso sobre a igreja. Sobre a igreja de Deus. Mas tu és espelho. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja edificada. Se nós não estiver edificado na rocha, nós vamos desmoronar. Nós vamos falar menos de Deus e mais dos irmãos. Nós não vamos ter visão. A visão que Ananias teve juntamente com Saulo. Primeiro, Deus ele aparece para Saulo. Apareceu em quê? Em visão, irmão. Saulo teve uma visão. A partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a luz de Cristo resplandeceu sobre ele, ele caiu cego, sem enxergar, porque as trevas, ela não compete com a luz. Quando as trevas batem na luz, ela cai por terra, porque a luz é mais forte. E, Senhor Jesus, e agora, Ananias também tem esta visão. Como que pode? Aquilo, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É o 11. Então o Senhor lhe disse: apronta-te, vai à rua chamada direita. E procura na casa de Judas por um homem chamado, um homem de Tarso chamado Saulo. E eis que ele está orando. Saulo estava orando neste momento. E acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima e lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Ou seja, os dois tiveram uma visão. E quem foi que deu essa visão para eles? Foi Jasson? Foi o pastor Givaldo? Foi Jesus, né? Foi Jesus que deu esta visão. Por quê? Jesus não precisava de Ananias. Porque Jesus ele pode operar um milagre. Amém. Mas Jesus, ele não estava mais na terra. Você precisa acreditar que no momento do seu de oração, Jesus ele pode aparecer para você. Ele pode te revelar algo. Ele pode te dar uma visão. Mas falta a minha visão do quanto és real. Deus não é dinheiro, mas Ele é real. Ele pode abrir seus olhos espiritual e te levar em lugares altos. É isso que Deus quer com a igreja dele. Deus ele quer uma igreja que pensa a mesma coisa, que faz a mesma obra, porque o reino sobredividido não subsistirá. É necessário nós pegar essa visão da igreja. Mas falta a minha visão. Senhor Jesus. Amém. Mas como que pode? Como eu estava falando, a aparição de Jesus a Saulo foi algo sobrenatural. Quando ele aparece para eles, era algo sobrenatural. Para eu e você receber essa visita, esse sobrenatural de Deus, é preciso eu e você estar na posição de vaso. Vaso que dá testemunho, que se dedica na obra do Senhor. Deus quer te usar, varoa. Ei, é você. Amém. Deus quer te usar, varão. É você mesmo. Amém. Ei, é você, não adianta você ficar se escondendo. Acabou o tempo. Será que o Senhor pode contar comigo e com você? Amém. Amém. Glória a Deus.
Deus está feliz que você falou amém. Foi o que aconteceu com esse homem. Mesmo ele sabendo da situação de Saulo. Vou falar mais à frente que ele argumentou, mas é normal. Eu vou falar para você porque é normal. Se deparar um assassino, perseguidor, matou pessoas que estavam do seu lado, perseguia nossos irmãos, é normal que ele tinha que argumentar. Mas eu vou falar para você a respeito de dúvida e também de duvidar. Ó Senhor Jesus, dúvida e também de duvidar. E agora, Senhor Jesus, esta visão, ela veio sobrenatural. Por quê? A luz foi uma instrução divina e não por um contato físico. Ou seja, um contato físico. Se somente o Senhor tocar na minha orla, Senhor, eu serei curada. Jesus estava na terra. Ele poderia tocar fisicamente. Mas espiritualmente, o sobrenatural de Deus, muitas das vezes, Deus ele precisa usar alguém aqui nessa terra. E é você que Jesus ele quer usar. Tantas pessoas que estão cegas espiritualmente, necessitando de uma palavra. De uma palavra. Pessoas na sua rua. Pessoas no seu trabalho. Pessoas, aonde você passa, você vai encontrar com pessoas. E você precisa, irmãos, receber esse sobrenatural de Deus. Amém. Amém. Jesus aparecia em seu corpo ressuscitado de forma espiritual. Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos, mas ele foi para o Pai. Mas ele enviou o Consolador amado, que é o Espírito Santo, que tem dentro de você. E foi essa visão que apareceu para Saulo e para Ananias. Vocês estão entendendo? Amém. Você aqui acredita em profecia? Amém. Mas muitas das vezes, talvez, essa profecia não foi para mim. Essa palavra, irmão, a profecia, se ela se cumprir, é de Deus. Agora, se não se cumprir, é do maligno. Agora, se alguém trazer uma profecia para você precisa, não, eu vou orar. Eu vou orar acima disso. Para Deus me dar a revelação a respeito do que está acontecendo na minha vida. Se nós não acreditamos em visão, em revelação, Deus também não vai falar conosco, nem vai mostrar o que Ele quer com a nossa vida. Então Jesus, ali, Ele apareceu com o seu corpo ressuscitado para Saulo e também para Ananias. Ou seja, espiritualmente, não foi fisicamente. Ó Senhor Jesus. Por isso que a nossa vida, irmãos, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de entrega. Porque senão, a igreja não vai avançar. O pastor Divaldo acabou de falar aqui. Se eu cheguei, eu e minha esposa na consagração, mas eu não estava pensando, não, irmão A, irmão B tem que aparecer. Não, eu estava em paz com Deus ali. Eu falei, vai ser eu e ela. Tem momento que é só você e Deus. É momento que você tem que orar pelos aqueles que estão fracos. Não podemos esperar por tempo ruim. Porque o mundo já está daquele jeito, já é do maligno. E o irmão Jefferson não tinha visto no grupo, ele falou que ia atrasar uns 20 minutos. Aí o pastor foi levar a irmã Cristina na roça e voltou, chegou aqui. Eu falei, opa, glória a Deus, mais um. Aí de repente chega o Jefferson, de repente chega o José Domingo. E ali nós já estávamos em... E Dona Nenê chegou também, né? Nós estávamos em 6. Amém. Então ali o Senhor começou a me visitar. Eu fui renovado. Amém. Eu fui renovado no mistério.
É nessa visão que eu fui renovado. É na visão do Espírito Santo. O meu coração se alegrava, chorava de alegria, porque a presença de Deus inundava o meu coração. Se você não está conseguindo sentir a presença de Deus, você precisa, irmão, ir de encontro com o seu Senhor. Você precisa fazer como Davi, se humilhar na presença de Deus, para que o mundo não venha mais se enganar. E quando se fala de mundo, nós vamos ver mais para frente a respeito do testemunho de Ananias. O testemunho do Ananias de Safira, ou a esposa de Safira, não teve testemunho. Ele pecou. Eles foram exterminados, executados, mortos. E talvez seja mais famoso, mais falado do que esse Ananias. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Senhor Jesus. O 12, o 13. Senhor Jesus. Todavia, Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem. Quantos males tem causado aos teus santos de Israel? 14. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Porém, o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Senhor Jesus, nós vimos aqui, irmãos, que Saulo, ele tinha um plano. O plano de Saulo, ele recebeu passagem, carta, para ir até Damasco, com o objetivo de destruir a obra de Deus, de prender os nossos irmãos e trazer de volta para escravizar e para mesmo até matar. Mas ai daquele que perseguir os filhos de Deus, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é precioso para o Senhor. Amém. Mas o que eu achei interessante, que Ananias, ele argumenta, não é que Ananias ele está fugindo da missão. É normal que nós possamos argumentar. Ele conversou, ele dialogou com o nosso Senhor Jesus. Ele falou: Senhor, é assim, assim e assim. Esse homem é desse jeito. Será que é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor falou: é isso mesmo, eu estou te ordenando. Senhor Jesus, eu estou te ordenando. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus. E a partir do momento que ele ouviu, ele não fugiu da sua responsabilidade. Será que eu estou obedecendo ou só ouvindo? Ouvir, todos nós ouvimos. Senhor Jesus, ele ouviu. Ele ouviu, ele poderia falar: eu não vou porque aquele homem pode me matar. Mas ele obedeceu. Amém. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós temos a revelação do Pai, mas nós não obedecemos. Mas nessa noite, essa palavra está falando comigo. Amém. Senhor Jesus, amém. Sabe por quê, irmão? Ó Senhor Jesus, ouvir Deus é importante demais. Quando nós ouvimos o Pai é muito importante. Mas obedecer é mais importante ainda. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Irmãos, nós vimos que tem muitas coisas
importante na igreja. Tem muitas coisas que é muito importante na igreja, mas às vezes nós não notamos. Às vezes nós não valorizamos e nós precisamos notar mais aquilo que Deus fala conosco. Chega, não podemos, irmão, ficar olhando para os problemas, para as dificuldades, para aquele que falou isso, para quem falou aquilo. Vamos ouvir o que Jesus fala. Amém. Você precisa, eu preciso comer mais a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso combustível. Ela vai nos iluminar. E nós não vamos perder mais tempo com picuinhas, com situações que não agradam o coração de Deus. Se Deus se entristeceu com algo na sua vida, eu, da minha parte, eu peço perdão aos irmãos. Se eu entristeci com algum olhar, com algum falar, para que o Espírito Santo de Deus ele possa fluir dentro do coração de cada irmã, Amém. De cada irmão, Senhor, e de cada jovem da vida da igreja. Amém. Senhor Jesus, irmãos, muitas das vezes nós não enxergamos aquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida, mas nós precisamos ter esta visão de Ananias. Ananias ele poderia fugir da ordem de Deus. Se Ananias tivesse fugido da ordem de Deus, Paulo não tinha se levantado para fazer a obra de Deus avançar. Se você está percebendo que a obra de Deus não está avançando, não espere mais por ninguém. Faça a sua parte. Não olhe para o erro da irmã. Não olhe para o erro do irmão. Mas olhe para o autor e consumador da sua fé. Amém. Que é Jesus. E você vai ver aquelas pessoas que estão cegas, você vai começar a dar visão para elas. Aquela pessoa que está com lepra, você vai começar a curar ela com o seu azeite. Amém. Mas se você retroceder, Senhor, você não vai ter como curar ninguém. Nem muito menos você. Senhor Jesus. Amém. Então, Saulo teve esta visão e Ananias também. Senhor Jesus. Por quê, irmão? Do que adianta eu e você, nós ser reconhecidos pelos homens e não ser reconhecido por Deus? Nós precisamos saber que a nossa recompensa ela não vem do homem. A nossa recompensa ela vem do céu. Muitas das vezes você fica triste, porque você vem batalhando, vem lutando há tanto tempo juntamente, né, com seus irmãos, se consagra, prega, ora, leva a mensagem, e chega outras pessoas e é mais valorizada do que você. Mas não fique triste não. Jesus está olhando para você. Sabe por quê? Porque Jesus, ele age da maneira certa e no momento certo. E agindo Deus, quem impedirá? Jesus, ele não vai fazer acepção de nenhum de nós. Ele trata cada um de nós por igual. Por quê? Porque ele quer uma igreja edificada, para curar, para sarar, para libertar. Amém. O povo que está escravizado, que está cego, que está cheio de lepra, que está sem visão, que está sem rumo e sem direção. E este povo, esse exército é cada um de vocês. É para que vocês também tenham essa disposição que Ananias ele teve. Eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje, saia com esta palavra. Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler aqui Atos 22, para você ver o que Paulo fala a respeito de Ananias. Louvado seja Deus.
Ó Senhor Jesus. Amém. O 12, eu vou ler o 12, acompanhe. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado, pastor Givaldo, por todos os judeus que ali moravam. O 13, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Senhor Jesus. Olha só o que o apóstolo Paulo não é mais Saulo. Um homem que foi restaurado por seu irmão Ananias. Só que aqui eu começo a ver algo diferente, que eu vou voltar no 22. Senhor Jesus, eu vou ler o 16, diz assim: revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Isso daqui Jesus falou para quem? Para Ananias. Depois que Ananias tinha argumentado. Mas o mais importante, ele argumentou. Ele tem dúvida, mas não duvidou. Para você entender entre dúvida e duvidar. 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele o quê? As mãos. Lê aí, irmão. As mãos. Dizendo, declarando e dizendo o quê? Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus. Apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E fique cheio do Espírito Santo. Espírito Santo. Irmãos, olha a declaração de Ananias. Irmão Saulo, ei, há um tempo atrás, há um pouco atrás, Saulo era um assassino, um perseguidor, um destruidor dos crentes, dos nossos irmãos. E agora, Ananias está chamando ele de quê? Irmão. Irmão Saulo. Então, eu vejo aqui que Saulo, Ananias, ele acabou com a dúvida. Mas ele não duvidou. Ele aqui já tinha certeza da visão que Deus transmitiu para ele. Ou seja, ele já tinha certeza que a ordem que Jesus deu para ele fazer era verdadeira. Vai, eu te ordeno, vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu evangelho. A quem? Aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Agora imagina a grandeza, a responsabilidade que o profeta profetizou na vida de Paulo. E quando a visão, a profecia, ela vem de Deus, as coisas acontecem. E a obra de Deus, ela avança. E foi o que aconteceu. Embora as igrejas, uma servia de uma forma e outra servia de outras, mas o evangelho era pregado. Sim. Na igreja vai ter também o joio e o trigo, mas deixa crescer junto. No final, é Deus que vai separar. Não cabe a mim e a você querer julgar e questionar o irmão. Sim, verdade. Porque Deus, ele pode, irmão, mudar,
transformar a vida de qualquer um de nós. Talvez nós também pensaria a mesma forma que muitos discípulos pensavam a respeito de Saulo. Mas quando Deus dá uma ordem, nós precisamos obedecer. Senhor Jesus. Porque muitas das vezes nós ficamos ouvindo, mas não obedecendo. Se você continuar ouvindo e desobedecendo, você não vai ter essa autoridade sobre a sua vida. E você vai encontrar com pessoas cegas, ela vai continuar cega. Você vai encontrar com pessoas cheias de lepra e vai continuar com a lepra. Por quê? Porque nós também não temos esse remédio, esse azeite. Mas nessa noite, o Senhor ele está derramando uma porção. Amém. Uma porção dobrada do seu espírito. Amém. Ele está enchendo a tua vasilha. Amém. Para te encorajar para você agora não olhar mais para os problemas, mas sim olhar para o que o Senhor está te falando. Amém. Aumente a tua visão. Amém. Aumente a tua fé. Para que Deus ele possa, Senhor Jesus, trabalhar no seu coração. Senhor Jesus. Então, aqui, um homem piedoso segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado. Piedoso, respeitado por todos os judeus que ali moravam. Olha só, um homem piedoso. O que significa piedoso para você? Um homem cheio, né, de amor, assim, sabe, de humildade, de misericórdia. Então, e ele era respeitado, irmão. Veio ao meu encontro e colocando-se de pé ao meu lado, determinou, irmão Saulo, recupera a tua visão. E em seguida ele me revelou o Deus dos nossos antepassados. Te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca. O 15. Pois serás sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tem visto e ouvido. Serás sua testemunha. Ou seja, o testemunho de Ananias era muito mais forte, muito mais zeloso, muito mais poderoso do que o outro Ananias. Mas as pessoas viam mais Ananias, desafia. As pessoas falam mais de Paulo. Mas para Paulo chegar aonde ele chegou, ele precisou de quem? Precisou de Deus, e através de Ananias foi usado por Deus. Porque Jesus, ele precisa usar nós nessa terra. Amém. Para levar a palavra às pessoas, tem que ser os filhos dele, aquele que ele escolheu e separou para fazer a obra dele. Senhor Jesus. Irmão, o objetivo de Ananias, o objetivo de Paulo, era um só. Era focar no crescimento da obra de Deus. Se você ficar focando no problema, se você ficar focando no pecado, não vai adiantar, irmãos. Aí vai ter uma comunhão em tal lugar, aí só tem 2 pessoas. Deus quer te usar onde você está, para encorajar outros. Os irmãos da Serradinha aí, Deus ele quer te usar para encorajar mais pessoas. Nessa noite ele quer te levantar. Vocês são vasos escolhidos. Vocês precisam agora se unir a essa igreja. Nesse mesmo objetivo que Ananias e Paulo se reuniu. Eles começaram ali, né, a orar a Deus, pedir a Deus: Senhor, me dá uma direção, me dá uma visão para que eu possa falar com essa pessoa. Essa pessoa é assim, assado, mas eu não quero olhar para o que ele é. Eu não quero olhar para o passado, o que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Eu quero olhar para o Senhor. Eu quero ser um instrumento usado nas tuas mãos, Jesus.
Eis-me aqui, Senhor. É isso que Deus ele quer fazer com cada um de nós. Irmão, o Senhor está cobrando de mim e de você o testemunho. O nosso testemunho ele tem que começar a andar em linha reta. Nós não podemos mais ficar perdendo tempo com situações. Peça sabedoria a Deus. Esse negócio de discussão, de estar com ciúmes, com inveja, tem que acabar. O Espírito Santo do Senhor ele está visitando cada um de nós. Você viu que Ananias ele fez ali sem inveja, sem ciúmes. Ou seja, se ele, irmão, não quisesse, ele desobedecia a ordem de Deus. Não, eu sou profeta, esse daí matou os cristãos, eu não vou orar na vida dele não. Eu vou deixar ele lá, se complicar mais, e não vou receber essa ordem não. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar caído, estacionado, e não vai mais receber algo do céu. Se eu e você ficar pensando dessa forma, de não ajudar o nosso irmão, a nossa irmã, ficar fazendo formalismo, grupo, nós também não vamos ter essa revelação. Nessa noite Deus quer aumentar, o seu encargo. Ele quer fazer algo grande na sua vida. Nessa noite Ele quer fazer você um Ananias. Amém. Jesus quer fazer você um Ananias. Amém. Para que você possa receber e obedecer a ordem do céu. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, eu pude ver que a obra de Deus ela precisa avançar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Como eu falei, Ananias ele é um instrumento usado por Deus. E Paulo precisou de Ananias. Você vê, para Paulo chegar a tal lugar, ele precisou de Ananias. O que é que Deus falou para Abraão? Sai. Sai da tua casa, da tua parentela. Sai. Obedeça. Sai. Imagina. Será que nós estamos saindo da nossa zona de conforto? O Evangelho é renúncia. O Evangelho é poder de Deus. Você precisa estar ser um cristão cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Precisa sair, irmão. Nós precisamos largar. Não é fácil, irmão. Não é fácil nós largar nossa cama, 7 horas da manhã, largar o nosso café, que tem que fazer um jejum. Não é fácil, eu sei. Mas peça força a Deus. Falou, Senhor, me dá força. Jamila, ela não está vindo nas consagrações, mas eu estou vendo que ela está se consagrando em casa. Mas é bom ela vir também. Sim, amém. Senhor Jesus. Peça força a Deus, irmãos, para que o Senhor lhe possa tirar tudo aquilo que teus olhos tentou ver ao contrário, para que a luz do Senhor possa entrar no seu coração e você possa ter força. Amém. Sabe por quê? Jesus, ele era Jesus, ele era o Deus. Sim. Mas para ele operar um milagre, ele saía para falar com Deus. Ele se dispensava para os lugares. Sim. Você pode ver na trajetória no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, que Jesus ele se dispensava para algum lugar a sós para ter uma comunhão, para pedir a direção para o Pai. Imagina eu e você como filho. Se você não tiver o ensinamento do Pai, do nosso mestre, nós não vamos ter direção. Nós não vamos ter rumo. Mas nessa noite é essa palavra que o Senhor quer falar. Senhor Jesus, você precisa saber e compreender para que Deus te chamou. Escute, você precisa saber e compreender para que Deus te chamou. Você sabe para que foi. Deus me chamou, foi para levar, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei.
Farei de ti uma grande. Nação. Você quer ser grande ou pequeno? Você quer ir para o céu ou quer ficar? Para o céu, né? Te farei de ti uma grande nação. E tu serás uma bênção. Você está sendo uma bênção na vida das pessoas? Quem vai levar seu irmão até a linha final? Não, eu fiz uma pergunta, fique para você. Sim. Eu sei, irmão, que é difícil, irmão. Mas Deus vai nos ajudar, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus é amor, é bondade, é fé. Amém. E você tem no seu coração. Amém. Por mais que Satanás ele tenta roubar essa semente que está plantada em você, mas ele é derrotado. Quando você ouve uma palavra que vem inspirada pelo próprio Deus, você se fortalece. E é nessa noite que eu estou te pedindo, que eu estou falando com você. Segura na mão desse Jesus. Se é tu, Senhor, faz com que eu vou até a ti. Ou seja, Pedro, ele estava com dúvida. Mas ele foi, então ele não duvidou. Ele sentiu medo. É normal, mas ele foi. Você tem coragem de andar sobre as águas? Você já tentou? Você já tentou? Senhor Jesus. E Ananias, ó Senhor Jesus. Ananias, ele obedeceu, irmãos. Ananias, ele obedeceu à voz de Deus. Amém. E ele ali, Senhor Jesus. E ele ali, ele duvida, mas não. Ele teve dúvida, mas não duvidou. Ou seja, aqui no 17, Senhor Jesus. Então Ananias foi entrando na casa e pôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno, cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou nova força e passou vários dias na companhia do discípulo em Damasco. Senhor Jesus. Então, nós não podemos confundir dúvida com duvidar. Dúvida você pode ter. Nós podemos ter dúvida. Porque a nossa mente, ela pensa, ela reflete, ela raciocina. Mas você não pode duvidar. Senhor Jesus. Amém. Porque a dúvida ela é normal. Todos nós temos dúvida. Mas não podemos confundir com duvidar. Porque quando nós duvidamos, nós estamos tirando, né, aquela autoridade. A nossa fé está indo de água abaixo. Porque nós duvidamos. Então, ter dúvida é normal, mas não podemos duvidar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E a respeito do... Quando eu falei que nós precisamos compreender e saber para que Deus nos chamou. Tem pessoas que não querem mudar. Nós sabemos disso. Tem pessoas na igreja que não querem mudar. Nós sabemos disso. Mas não é porque ela não quer. É porque ela não tem força. É porque ela não está tendo, né, a revelação. Mas nós não podemos, irmão, ficar apontando. Porque senão vai matar a fé dessa pessoa. Se essa pessoa já está fraca, a palavra é pregada, ministrada. Fala, olha, assim, Jesus fala com ele, Jesus fala com ela. Mas não quer mudar? Isso acontece. Nós não podemos questionar. Sabe por quê, irmão? Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Louvado seja Deus.
às vezes acabamos excluindo as pessoas. Não acreditamos nelas e ainda falamos, essa pessoa é chata, eu não vou com a cara dela. Passa, não fala. Senhor Jesus, já pensou? Essa pessoa é chata, já vem ela. Já pensou, irmãos? Se Ananias, ele falasse a mesma coisa para Saulo, esse Saulo é chato, não vou com a cara dele. Ele matou meu irmão, perseguiu meus irmãos. Imagine. Então, aquele que, escute a palavra de Deus. Aquele que diz que ama a Deus, que nunca viu, e aborrece o seu irmão, que aborrece o irmão que está vendo todo dia, é mentiroso. Por quê? Eu amo Deus, nunca vi. E aborreço o meu irmão que eu estou vendo todo dia. Então não podemos, irmãos, excluir os irmãos. Senhor Jesus, não podemos ficar falando, aquele irmão é chato, eu não aguento. Aquele irmão é encrenqueiro. Aquela irmã é encrenqueira. Você já ouviu falar assim, até em pensamento, você mesmo? Até sai, né, irmãos? Aquele irmão é chato, aquela irmã já está duro. Misericórdia. Não é assim? O irmão encrenqueiro, aquele gosta de encrenca. Irmãos, às vezes acontece, mas é isso que Deus está trabalhando na nossa vida. É isso que Deus ele quer mudar no nosso coração. Nós não podemos, irmão, colocar etiquetas e rótulos nas pessoas. Às vezes nós queremos colocar etiquetas, rótulos na vida dos irmãos, das pessoas. E você sabe o que é colocar etiqueta? É P e ponto, acabou. Aquele irmão é M, pronto, eu não quero saber, é M. Só vai ficar no M, não quero saber. P pequeno, já era. É G. Ou seja, não tem jeito para aquele irmão. Não tem jeito para mim com a cara daquele irmão. Isso daí precisa ser aniquilado. Porque Jesus quer te usar. Amém. Jesus quer fazer grandes coisas na tua vida. Por isso que o hino que o Senhor me deu falou, falta a minha visão do quanto és real. O Senhor é real, irmãos. E nessa noite, Ele quer dar um crescimento na obra dEle. E a obra dEle depende de cada um de nós. Amém. A igreja de Laodiceia, a igreja em Esmina, a igreja em Sardes, e assim sucessivamente. E nós vimos que ali, o Senhor ele se agradou somente de Laodiceia, não. Filadélfia, sim. Por quê? Guardei a tua palavra e não negaste o meu nome. Foi o que eu falei, isso aqui, ó. Isso aqui vai fazer com que você olhe para seu irmão e dê um sorriso e fale, você é meu irmão. E nós vamos caminhar junto até a volta do Senhor. Amém. Vamos levar uns aos outros até a linha final. Amém. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Amém. Irmão, Deus abençoe a sua vida. Deus multiplique o seu celeiro. Deus te aumente a tua fé. Que Deus te restaure, te cure e abençoe poderosamente e ricamente a sua família. Amém. E pode contar comigo, né, com os irmãos para orar um para os outros. Amém. Né? Se você estiver fraco, peça a oração. Os irmãos da Serradinha, receba da parte de Deus esse encargo de Ananias. Saia daqui por essa porta com esse encargo. Seja chamado de Ananias, que dá testemunho, né, que obedeceu a ordem de Deus. Você da igreja de Fátima, da cidade de Fátima. Saia daqui como Ananias, né? Receba, ouça, mas não fique só no ouvir. Não deixe de entrar aqui e sair aqui. Mas obedeça a voz de Deus. Amém. Jesus te ama e eu também. Que Deus ilumine a sua vida e Jesus é o nosso Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Coincidentemente, essa palavra que meu pai trouxe hoje bateu bem certinho com o que eu estava estudando hoje
falou com ele, ele já falou, eis-me aqui, Senhor. Amém. E nós vimos, né, que ele, na verdade, Ananias, ele não teve uma dúvida, aquilo foi uma preocupação. Mas como Ananias tinha essa fé mais madura, ele entendeu, né, que Deus falou lá com ele também que Deus estava no controle da situação e que o Senhor dos Exércitos estava à frente dele. E nisso Ananias só foi. E isso que é ter fé, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, eu gosto de citar esse exemplo, que a fé não é a gente, por exemplo, tem um caminho que tem uma ponte para passar do outro lado. Daí essa ponte está quebrada, não tem mais ponte. Daí a gente tem ter fé, não é você orar para Deus e pedir para aquela ponte aparecer e ficar esperando a ponte aparecer. Não, a fé é você continuar andando mesmo não tendo ponte, porque você acredita que aquilo vai se formar nos seus pés, que Deus vai fazer aquilo acontecer. Então, isso que é a fé. Se nós alimentarmos a nossa fé, nós teremos essa fé madura. É o que eu desfrutei no primeiro louvor, né? Esse louvor me veio à cabeça logo que eu terminei de ler essa mensagem. E é uma realidade, né? A fé, ela é a base da nossa salvação. E se nós nos firmarmos, se nós fortalecermos ela cada vez mais, nós vamos ter uma fé madura e nós não vamos mais ter, nós vamos, claro, sempre ter preocupações, porque isso é analisar a situação. A gente vai analisar a situação, tem que ser uma certa preocupação, uma certa ansiedade, mas isso não vai afetar a nossa fé, não vai mudar em nada do que a gente acredita. Porque a gente mesmo tendo essa preocupação, a gente acredita que tem um Deus muito maior do que ela. Que o nosso Deus é muito maior do que qualquer gigante. Então, se nós fortalecermos a nossa fé, certamente vamos viver cada vez melhor com o Senhor, né? E viver o novo que o Senhor tem para preparar para a gente, né? Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Hoje foi, né? A gente teve esse cristão. Hoje de manhã, quando nós chegamos aqui, eu falei, já só vamos louvar. Vamos começar pelo S2 e minha fé. Aí quando foi agora, nessa de vir, chega a Jamile. Mãe, ela não estava na consagração, não sabendo o que aconteceu aqui. Então ela chegou, mãe, vamos cantar pelo louvor e minha fé. Até falei, já só foi que nós cantamos hoje, né? Glória a Deus. Senhor Jesus. Então, né? Aí hoje de manhã, como o irmão falou, né? Eu estava aqui orando e assim em seguida me veio 3 visões. Uma com certeza, né? Eu vou contar que é para a edificação da igreja. Amém. Então, nessa primeira, era como se tivesse um muro preto, todo preto, e saíam uns cabelos assim. Na minha mente veio assim, Medusa. Não sei se vocês já ouviram falar em Medusa, né? Da mitologia, que era uma deusa que ela os cabelos tudo de cobra. Aí você volta a repreender. Aí só que aí depois eu tive outra e depois outra. Aí depois eu cheguei lá na nossa, estava um som. Aí eu acho que eu vou deitar aqui um pouco. Só que eu não consegui dormir, eu ouvi um barulho tipo de cobra. Eu tinha esquecido assim, como se tivesse apagado a visão da minha mente. Aí eu vou deitar aqui um pouco, mas eu não consegui dormir. Aí eu ouvi um barulho tipo de cobra, eu lembrei, a Jason. Aí fui contei a Jason, né? Eu lembrei da primeira visão. Aí Jason, veja aí o que eu te mandei, o título da mensagem, que falava sobre a visão de Ananias. É o Senhor Jesus. Então aí nessa primeira, né, eu lembrei assim, como se tipo, o Senhor ele alertando, né, que nós devemos tomar cuidado, porque o inimigo ele está todo tempo, né, ele está tentando seduzir, né, Medusa ela tinha o poder de seduzir e transformar em pedra as pessoas. Então a gente vê que o inimigo ele lança situações para querer paralisar, né, a nossa fé. De nos transformar, né, em coração de pedra ali. Então sempre vai lançar situações que fogem, né, do agrado de Deus
Né? Coisas que a gente pode olhar e focar para aquela coisa que é negativa e acabar paralisando a nossa fé e ali se transformando num coração de pedra, né? Onde para o Senhor transformar de volta, Senhor Jesus. Né? Amém. Então, até eu pensei assim, né? Mas não poderia ser ali o livro da Bíblia, né? Não poderia ser ali Ló. Só que a mulher de Ló, quando ela olhou para. Só que assim, não veio, né? Mas a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E o Senhor ele queria me mostrar algo que estivesse acontecendo atualmente, né? Para nós vigiar atualmente nisso que acontece. A gente vê que essas mitologias gregas são demônios, né? Que andam operando e a gente sabe que é uma guerra espiritual. Né? Mas isso é um alerta para que nós continuemos orando. Amém. E não olhar para certas situações. Porque tem situações que vai nos levar à morte, né? Senhor Jesus. Então, para que nós continuemos orando e vigiando. Amém. Eu lembrei também uma vez, né, os irmãos, eles também, uma pessoa me pediu uma oração. Para mim até a casa dela fazer uma oração, só que ela me mandou um recado. Aí eu falei, eu vou marcar. Mas ia passando os dias e eu não marcava. Né, porque as correrias do tempo. E aí, num dia, eu tinha acabado de acordar e como se ela tivesse aparecido na minha frente e falou assim: ô Amanda, você vai deixar eu morrer primeiro? Você não vai me socorrer? Eu estou aqui precisando de ajuda e você não vai me socorrer? Aí eu, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Porque, como é que eu vou falar com ela? Eu não lembro nem se eu tinha contato dela, eu liguei para minha prima, que era amiga dela. Aí eu, e agora o que é que eu vou fazer? Já sei, Senhor me confirma. Assim como o Ananias ele pensou, né? Ananias ele pensou assim, como é que eu vou, né, socorrer essa pessoa? Que ele perseguiu os cristãos. Como é que então me mandei lá, né? Então, essa pessoa, ela é cartomante, né? Então ela trabalha com várias coisas. Aí o que aconteceu? Eu falei, não, mas eu vou ter que ir lá. Aí eu liguei para... o Senhor me dá uma confirmação. Liguei para os irmãos. Aí estavam disponíveis. Porque mesmo que ele não tiver, eu vou pegar a bicicleta e vou lá. Porque eu não vou ser culpada por essa vida, não. Né? Quando chegamos lá, a gente viu que elas contaram que minha prima já estava lá e disse que era um tormento. Era coisas que batiam na porta, elas fecharam a porta com medo, entraram para dentro de casa, aparecia coisa na janela, aparecia coisa de um lado, outra no outro. E quando a gente chegou, sumiu tudo. Mas na hora que um dos irmãos estava orando, apareceu na porta da cozinha, ela conseguiu ver e depois saiu. Então foi uma guerra espiritual ali. E na hora que saiu dali da porta, tinha uma gata parida, o gato começou a se retorcer e morreu, né? E a gente vê que o espírito da morte estava rondando ali. E ela falou, Amanda, começou a chorar lá, né, agradecendo porque a gente foi. Ela disse que veio o pensamento, bem no mesmo horário que eu tinha tido essa visão, né? Bem no mesmo horário, ela disse que veio o pensamento, é hoje que eu vou colocar um filho. Então ela já estava com tudo preparado, mas a espírita da visão estava passando, era um culto, parece, e o pregador dizia assim, Deus já está enviando a solução. Então, essa pessoa ainda não estava congregando, ela não está na igreja, né? Sim. Mas eu me senti aliviada. Amém. Poderia ser, eu poderia duvidar daquilo que eu tinha visto, né? Naquele pedido de socorro, por eu não ter tanto contato com essa pessoa. Eu já tinha falado do Senhor para ela há muito tempo atrás, mas eu pensei, Senhor, eu não quero ser culpada. Então eu vou mesmo. Se o senhor tiver alguém para entrar comigo, amém. Mas se não, eu vou pegar a bicicleta e vou lá. Né? Então, assim, ela contando lá, ela chorava, desesperada, até nesse dia, né? Ela disse, eu vou sim reunir. A gente também tínhamos empecilho, né? Que até hoje tem. Mas eu creio que o Senhor ainda vai passar ela. E vai trazer ela aqui. Amém. Jesus é o Senhor. Amém de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, diante dessa mensagem, nós vemos que, independentemente da nossa, colocar assim, entre aspas, popularidade, né? Deus quer usar cada pessoa. Sim. Ananias era tido como um irmãozinho, né? Que não tem muita menção, mas como o Jasson mostrou muito bem hoje, você viu que era uma pessoa de bom testemunho, que tinha comunhão, intimidade com Deus. E Deus falou e ele foi e obedeceu. Como o Jamil falou, não é fácil. Falar a verdade, eu não sei não, viu?
o cara matar os outros, né? E você agora vai lá falar com ele, mas por outro lado, Deus já tinha confirmado a Ananias. E quando Deus fala, como quem isso te fortalece, isso te alimenta, né? E como a Amanda testemunhou, Deus ele não desiste, né? É claro que ele não força, mas ele vai ficar incomodando e vamos tirar esse peso de nós, esse cargo, quando nós obedecemos. Sim. Quando nós não obedecemos, isso vai ficar um peso muito grande sobre a nossa vida. Verdade. E se algo acontecer lá com outra pessoa, a nossa consciência vai pesar bastante, né? E às vezes Deus pode requerer de nós. Então, de fato, nós precisamos ser obedientes, né? Por isso que quando você está lá fazendo alguma coisa, você lembrou de um irmão, como nós às vezes tomamos uma casca meia dura, às vezes não conseguimos discernir o que vem do Espírito Santo, né? Mas às vezes aquela vozinha lá no fundo, você está lembrando de alguém, já pega e já ore por essa pessoa, né? Porque às vezes é o Espírito Santo te lembrando, te sondando, né? E quanto mais você for dando audição a essa voz, mais você vai conseguir perceber imediatamente quando ela vem, né? Claro que às vezes, como o hino diz, às vezes a gente confunde, né? Mas quando é algo para o bem, você já pode aplicar, que vai resultar em frutos bons, né? Você sempre vai sair ganhando quando você lembrou de alguém, você já ora ou manda uma mensagem. E às vezes pode ser porque o Espírito Santo está te lembrando para salvar uma pessoa, né? Você não precisa espalhar para todo mundo, por exemplo, né? Claro que o testemunho é importantíssimo, como a gente ouviu aqui, maravilhoso, encoraja. Mas se você já cumpriu o papel de orar ou de mandar uma mensagem, isso já é de grande valia para Deus, né? Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Graças a Deus pela palavra, né? Essa palavra nos dá realmente uma direção e nos leva a perceber quem somos nós. Ananias era um batatinha, né? O menor dos seus discípulos. Talvez ele dissesse: Senhor, quantos mais preparados do que eu tem aí, né? E o Senhor chama a mim. Escaldou nele um pouco de temor. Mas o Senhor disse: vai, porque isso é para mim. É uma ordem, né? E hoje nós sabemos que todos nós somos um instrumento escolhido de Deus. Deus escolheu cada um de nós lá dentro e mandou fazer algo. Já pensou se Ananias fizesse como Jonas? Fugisse? Talvez nós estejamos nessa situação. O Senhor mandando você ir para cá e você ir para o lado contrário. Ele está mandando você ir para o culto, mas você está indo para outro lugar. O Senhor não mandou você para ir outro lugar. O Senhor mandou você salvar alguém, pregar para alguém, curar alguém, né? Porque a presença do irmão, muitas vezes, até nem se fala nada, você traz ali um alívio, né? Um conforto e uma cura. Mas a solidão, meu irmão, traz enfermidade. Tem pessoas ficando com depressão por causa da solidão, se sentindo só, sem ninguém para estar ali dando uma palavra. Senhor Jesus. Mas Paulo, né, Saulo, né, que era grande, se tornou pequeno. Quando ele se converteu, se tornou pequeno. Muita gente quer ser grande, né? Não seja pequeno. Seja pequeno mesmo, não quer ser grande não. Senhor Jesus, Deus quer usar os batatinhos pequenos. Deus quer usar cada um de nós. Senão deixava Paulo sendo Saulo, né? Grande, né? Aí ele disse: você precisa ser Paulo, pequeno. Senhor Jesus. Então, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 15, assim: mas até hoje, né? Quando é lido por Moisés, né? O véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Aí diz assim, versículo 17: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quem deu a liberdade de Paulo não foi Ananias, foi o Espírito. É tanto que o apóstolo Paulo, quando estava vendo aqui, no versículo 12, que diz assim: e viu entrar. Como é que ele está cego e ele viu alguém entrar? Aí diz assim: e viu entrar, Senhor Jesus. Amém. E viu entrar um homem chamado Ananias. Então ele estava cego, mas ele viu.
E Efésios diz assim, iluminado os olhos do vosso coração. Então, o coração dele, pela fé, ele viu Ananias. Talvez as escamas estivessem sobre ele, mas o coração, a fé, o Espírito, né, já estava ali aberto, né? Então o Espírito tinha dado luz a ele. Senhor Jesus, então que o Senhor ilumine o nosso coração. Muitas vezes a gente está vendo tudo com esses olhos aqui, mas o coração está em trevas, tem véu. E o véu precisa ser retirado. E por véu ser retirado, eu preciso me converter. Então, quando a pessoa se converte, o véu é retirado. Mas enquanto não houver conversão, continua sendo véu. E véus é viver em tempos trevosos, né? Só vê coisas negativas. Nada positivo. E Ananias não viu nada negativo, né? Ele teve um pouco de medo, como Josué, e Deus teve que dizer, não temas, ser forte e corajoso, né? Então, todo mundo tem medo. Mas essa palavra é para nós, ser forte e corajoso. Se Deus mandou, nós precisamos dizer sim, eis-me aqui. Amém. Muitas vezes a gente não diz eis-me aqui, diz envia outro. Né? Por quê? Manda fulano, manda ciclano. Não vou sozinho, né? Eu só vou com fulano. Você mandou a mim. Senhor Jesus, eu não sei se hoje eu faria tudo de novo, mas quando eu me converti, e o Senhor me mandou vir para a fada, eu não contei com mais nada. Simplesmente perguntei, você vai? Ela disse, vou. Então estamos juntos no barco. Né? Eu peço a Deus que não tire de mim esse sentimento. Se tiver de ir, eu tenho que ir. Isso precisa estar dentro de cada um de nós. Os jovens precisam estar sensíveis ao Espírito. Então Ananias era o batatinha, mas ele estava sensível ao Espírito. E quando o Espírito quer usar alguém, quer sempre usar alguém na pureza. Assim como falou com Maria, né? O anjo apareceu a Maria, você vai ter um filho. Como? Né? Lá ela não foi desposada com homem algum, mas o Espírito, quando ele quer procurar alguém, procura sempre a pessoa que está na brecha, né? Na sua sensibilidade, na sua pureza. E eu preciso estar puro, ó, minha mente pura. A mente fresquinha, só pensando nas coisas lá do alto e buscando as coisas lá do alto. Talvez eu seja o maior pecador, mas se a mente estiver pura, irmão, é o que Deus quer, e cada um é pureza, nosso espírito, nosso coração, mente fresca, né? Senhor Jesus, Ananias foi encontrado dessa maneira, e por isso ele foi. Já Jonas não, ele estava lá do jeito, o Senhor mandou ir para Nínive, eu vou é para cá, ó, sentido contrário, e foi fazer as coisas dele. E quando ele ia para Tarso, né? Era tudo mais fácil. Mas em Nínive era cidade de idolatria. Se ele falasse o nome de Jesus, ele ia morrer. Então o apóstolo Paulo fez muitas pessoas sofrer, e isso precisa arder em nós. Nunca devemos fazer ninguém sofrer, porque se nós fizermos alguém sofrer, nós também vamos sofrer. Então, se Paulo fez muitas pessoas sofrer, aí o Senhor disse, esse também é para mim o instrumento escolhido. E ele vai sofrer muito por causa do meu nome. Então, já que ele fez alguém sofrer, por um Deus desconhecido, ele agora vai passar a sofrer pelo Deus que apareceu a ele. E fez com que ele caísse sobre terra, né? E aí ele pôde ficar cego. Mas graças a Deus que o Senhor realmente ele não desiste daquele que realmente ele escolheu. Então, eu fui escolhido bem antes de nascer. Você foi escolhido bem antes de nascer. O apóstolo também era escolhido de Deus, mesmo fazendo suas perversidades, era um escolhido de Deus. Então, quem somos nós para determinar quem é e quem não é os escolhidos de Deus? Se Deus assim escolheu, nós precisamos dizer sim e amém pelas escolhas de Deus. E aprender a conviver com os escolhidos de Deus. Não importa se a pessoa seja má ou boa pessoa, mas se Deus escolheu, quem somos nós para dizer que não é de Deus o que é e o que não é? Se Deus escolheu, precisamos realmente estar no sim e no amém. Então que Deus continue abençoando cada um de nós, abençoando o irmão Gerson, cada ministro, cada irmão, e que precisa realmente ir diante do Senhor e perguntar, Senhor, qual é a palavra, né? Porque a palavra não é direcionada a uma pessoa, mas à igreja. Eu sempre digo que o Senhor não morreu por mim
sozinho, morreu pela igreja. Amém. Ele não visa uma pessoa, ele visa sempre a igreja. Amém. Então toda a palavra, toda a ministração tem que ser para a igreja, não para uma pessoa, né? Tiago falou que são jovens, né, em casamento, tal, e todas essas palavras visando a edificação da igreja. Então, quando Deus chamou Abraão, não chamou Abraão simplesmente para que ele vivesse sozinho. De ti farei uma nação, porque Deus conta com a nação. Ele sempre vê a igreja, a multiplicação do seu povo. Então, por meio do Evangelho, há multiplicação, né? Por meio da vida de Deus, há multiplicação. Por meio do Espírito, há multiplicação. Mas por meio da nossa vida, da alma, só há destruição, né? Porque aí nós vamos começar a agir com Caim, matar os irmãos, né? Senhor Jesus. Então, nós devemos ser diferentes. Por meio da ministração, trazer salvação e vida, né, para as pessoas. Amém? Amém. Jesus Senhor. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Nós vamos ao outro lado e sentir o poder da palavra. Amém. O Senhor continue, né, guardando cada ministro, guardando o irmão Jason que trouxe a palavra, Amém. guardando o irmão Tiago que trouxe a palavra também. Amém. Guardando todos os irmãos, né? Amém. Senhor Jesus. Que o Senhor use verdadeiramente cada dia mais vocês. Amém. E que o Senhor seja Em louvado. nome de Jesus. Amém. Amém.